Um Chag Sameach Sukkot a todos, sejam todos muito bem-vindos, tanto os que estão aqui presentes, aqui no local, congregação, quanto aqueles que estão assistindo em casa. Pedimos desculpas para o pessoal que está em casa devido a algumas falhas na transmissão, alguns problemas técnicos, né? Mas agora creio que deu uma melhorada. Estamos fazendo agora a segunda transmissão. E agora nós vamos entrar então em alguns comentários aqui, algumas particularidades sobre a festa de Sukkot, que é sempre bom a gente dar essas explicativas, ainda mais porque considerando que nós não estamos nos tempos bíblicos, né, nos tempos em que tudo era cumprido exatamente como está na Torá, e também não estamos em Eretz Israel, e não temos o templo, então muitas das questões que estão na Torá sobre as festas, elas não podem ser cumpridas, não podem ser observadas na íntegra. Então nós temos que substituir isso pela explicativa, pelo entendimento, pela compreensão. Temos que fazer um esforço para entendermos essas coisas que são antigas e que ao mesmo tempo são atuais através dos princípios. Antes de nós falarmos especificamente sobre Sukkot, eu gostaria de fazer uma breve recapitulação sobre todo o panorama festivo, né? Todo o processo das festas bíblicas, o cronograma, começando lá de Pessah até Sukkot. Então, para começar, vamos introduzir um conceito que é o dos Hagim Moedim, né, as festas e os tempos. Então, quando nós pensamos em festa, vamos festejar, né, vamos fazer uma festa. A primeira coisa que vem à nossa mente é ter uma festa para comemorar algo, né, reunir pessoas, se alegrar. E aí nós fazemos festas por vários motivos. Algumas festas são tradicionais, são dentro de datas específicas, e outras já podem ser feitas, podem ser combinadas, né, de se fazer. Mas as festas bíblicas, elas têm muitas das características que as festas normais possuem, a saber, né, uma reunião de pessoas, alegria, alguns itens que geralmente sempre tem em festas, né, como, por exemplo, uma música boa, uma comida boa, itens recreativos. As festas do Senhor, elas têm esse tipo de elementos, mas elas também têm outras coisas mais profundas e que estão especificamente relacionadas com as coisas que aconteceram no processo de transição do povo de Israel do Egito para a terra de Israel e no processo em que eles estavam caminhando no deserto. Então, mais especificamente, Hag, né, que significa festa, e Moed significa tempo, um período de tempo. Então, nós temos que saber que as festas elas ocorrem em períodos de tempo muito bem delimitados, muito bem determinados. E elas só podem ser observadas, os elementos só podem ser observados dentro desse período de tempo. Por exemplo, em Pessah você só pode comer matzot, os pães ázimos, naquela semana que o Senhor estabeleceu. Até poderia comer pão ázimo, mas não dentro da essência de comer os pães ázimos, como está prescrito para se fazer em Pessah. Da mesma forma, não teria sentido você construir essa sucá aqui em outros dias do ano, porque é neste período que o Senhor ordena que seja construído. Quais que são as festas, para começar? Primeira festa. Primeira festa é o Shabat. Geralmente as pessoas têm uma noção do Shabat como um dia de descanso, embora isso não seja muito tradicional dentro do mundo, né, de se guardar o Shabat, apenas os judeus, né, os cristãos sabatistas, adventistas que guardam o sábado, a maioria não tem essa preocupação do sábado de observar, embora entenda que o sábado é um dia de descanso. Isso está tão forte na nossa tradição que até hoje muita gente não trabalha no sábado, né? Muitas atividades não abrem no sábado. Mas o sábado, então, é uma festa. Ele é um moed, é um tempo, porque ele tem uma data específica, após uma sequência de outras datas, que são os dias da semana, e deve-se descansar, não trabalhar nesse dia. Depois nós temos Pessah. Pessah também temos algumas peculiaridades, temos que comer matzot, temos que comer ervas amargas, há a questão do cordeiro, né, da lembrança do sangue que foi colocado na verga das portas. E também faça uma santa convocação, né, também é Shabat, no primeiro dia de Pessah.
Ou seja, a Santa Convocação, reunião de pessoas. Mas Pesach, ela se funde com uma outra festa, que aí ela já não é mais aquela questão de festa de reunião de pessoas, de alegria, mas tem que ser observado um estatuto, que é de comer as matzot. Então, é um moed. Você precisa fazer algo de diferente nesse tempo, ainda que você não esteja celebrando, festejando. Porque a festividade acontece no primeiro dia, mas nos outros dias já ocorre mais essa questão de você não ter o fermento na sua casa e comer o pão ázimo. Aí depois, mais um tempo, nós chegamos em Shavuot, 49 dias depois, né? Período da contagem do Homer. Aliás, a contagem do Homer é um outro moed, né? É um tempo em que deve ser também feita a separação de um Homer por dia. E aí nós temos Shavuot e Hag HaBikurim juntos, né? Nesse processo. Aí 49 dias celebra Shavuot, se celebra o período, o momento em que o povo de Israel recebeu aquela revelação grandiosa, aquela revelação terrível do Eterno, né? Terrível no sentido de até assustadora, mas uma experiência magnífica, né? Na revelação do Eterno com o monte fumegando, aqueles sons de shofar, a voz do Eterno, de forma que eles tiveram aquela experiência pela primeira e última vez, né? Porque depois eles pediram a Moisés que o Eterno não falasse mais com o povo daquela forma, porque eles estavam com medo de não suportar a presença do Eterno. E aí depois nós temos Yom Teruah, nós temos Hag HaBikurim, né, das primícias, aí temos Yom Teruah mais para frente, que aí também tem mais alguns elementos que têm que ser observados específicos, como o toque de shofar, Shabat, Santa Convocação. Aí finalmente Yom Kippur, já 10 dias depois de Yom Teruah, Rosh Hashanah, temos Yom Kippur. Acabamos de passar por esse processo. Afligir a alma, jejum, deveria-se trazer oferta queimada. Também tinha os bodes de Azazel e o bode que era imolado, né, os dois bodes de Yom Kippur. E finalmente nós chegamos em Sukkot. Em Sukkot nós também temos Santa Convocação, temos Shabat. Hoje, né, é o primeiro dia de Sukkot, é um Shabat. Ainda que ele não conhecido por ser Shabat da semana, se tivesse caído na quinta-feira, por exemplo, coincidiu de cair no Shabat mesmo. Mas se tivesse caído em outro dia da semana, seria um Shabat também. Também deve-se trazer ofertas queimadas. E aí tem o mandamento de habitar nesse tipo de tenda aqui, que nós já vamos ver um pouquinho melhor do que se trata. E também existe Santa Convocação. E no 8º dia também tem Santa Convocação e também é Shabat. E aí também nós temos os elementos que o Yaakov explicou aqui. Lulav, o Arba Minim, né, os 4 elementos que compõem o molho que se chama Lulav. Bem, se vocês pararem para analisar, então vários desses elementos que foram ordenados ao Eterno que se cumprissem, em todas as festas, eles estão presentes no processo histórico, no evento da saída do povo de Israel do Egito para a terra de Canaã. E mais particularmente ainda, a maioria deles está no processo de saída do Egito. Depois nós temos alguns elementos que estão presentes no decorrer da vida do povo no deserto, alguns que estão presentes na terra de Israel, mas muitos deles estão na saída do Egito. Então vamos recapitular rapidamente esse processo. Então primeiro o povo de Israel sai do Egito, na época de Pesach, na época da Páscoa, 15 de Nissan, que seria o mês de Aviv, que é mais ou menos no começo do ano, lá, mês de março, abril. Aí eles saem de um lugar chamado Ramsés e vão para onde? Vão para um lugar, olha que curioso, eles vão para um lugar chamado Sukkot, que é o mesmo nome dessa festa que nós estamos celebrando. E também é o nome, no plural, deste elemento aqui, dessa sukkah. Depois disso, eles saem de Sukkot, vão para Etam e vão em direção ao Mar Vermelho. Aí eles acabam sendo encurralados no Mar Vermelho, não tinha saída, o Eterno faz um milagre, abre o mar, eles passam e vão em direção ao Sinai. Aí eles param ali na região do Sinai e se preparam para a manifestação do Eterno. E para que houvesse aquela aliança entre o Eterno e o povo de Israel.
Isso 49 dias depois, né? No período, se cumprindo aquele período da contagem do homem. E aí Moisés sobe ao monte. O Eterno se revela ao povo com aquele som forte de chofar, monte fumegando. O povo se espanta. Aí Moisés faz a intermediação da situação. Mas depois existe mais um elemento, que Moisés precisa subir ao monte para trazer as tábuas da lei. E aí ele sobe para pegar as tábuas que o próprio Deus teria escrito. Mas aí existe um desvio, aí, existe um retrocesso, porque o povo não suporta essa espera e acabam pisando na bola e pecam com o bezerro de ouro. Então, Moisés volta e vê aquele pecado, e aí ocorre um atraso aí no processo, que era para ter esse pacto, esse casamento do Eterno com o povo, mas esse casamento, de cara, ele já é rompido por essa traição. De forma que o próprio Eterno sugeriu a Moisés que, não, então eu vou destruir esse povo, porque ele não abraçou a minha aliança. Eles disseram que iam abraçar, mas acabaram não querendo no final. Vou destruir esse povo. Aí o que Moisés faz? Intercede. Ele implora a Deus que perdoe o povo, sob pena até de ele perder a salvação dele. E aí Deus aceita essa intercessão. É claro que houve um juízo, né? Muitos morreram ali naquele processo do bezerro de ouro. Cerca de 3 mil pessoas foram mortas ali no ato. Os levitas ficaram do lado de Moisés. Mas Deus perdoa o povo e Moisés sobe novamente ao monte e traz novas tábuas da lei. E aí ele desce. Dessa vez as tábuas não estavam mais escritas com o dedo de Deus. Foram cunhadas por Moisés. Só que veja que interessante. De acordo com os sábios, de acordo com a tradição judaica, qual é o dia que Moisés desceu do monte com as segundas tábuas? É o dia de Yom Kippur. Então esse dia de Yom Kippur simboliza o registro, através de algo sólido ali, né, que é as tábuas ali, que também são chamadas tábuas do testemunho, para servir de testemunho que o Eterno se reconciliou ali com o povo e aceitou e perdoou o povo. Então, a partir disso, Israel pode perdurar, né? Pode continuar a sua caminhada, junto com Adonai cuidando conforme ele já estava fazendo, né? Através do maná, através da coluna de fogo, de nuvem. E aí, finalmente, nós chegamos no final de todo o processo, que aí nós chegamos em Tishrei, 15 de Tishrei, que daí nós chegamos na festa de Sukkot. E também é o momento em que se finaliza o ciclo das Parashot. A última Parashá nós estudamos durante a festa de Sukkot, que é a Parashá Vezot HaBrachá. E aí nós começamos, após isso, Bereshit, Gênesis 1. Então, eu queria só ter falado isso, e eu já vou falar sobre Sukkot mais especificamente, para vocês terem esse entendimento de que o processo das festas é um processo que tem a ver, está totalmente ligado também, não só com o povo de Israel. Isso daqui é um grande exemplo para a humanidade, da forma como o povo de Israel é resgatado para fazer uma aliança com Deus, para que eles conheçam a Deus e aí recebam a herança, né? E tenham a expectativa de ir para a terra. O que tudo isso significa? Ora, significa que os inimigos de Israel, e os inimigos dos servos de Deus, eles serão destruídos, mas o povo precisa andar junto com o Eterno, precisa mostrar que está junto, precisa ser fiel, e no final, aí o povo entra na terra. Entra na terra com quem? Com Yahushua. É interessante que Josué é que introduz o povo à terra, da mesma forma que nós esperamos que no final Yeshua nos leve a esse princípio de descanso, né? Aquela geração que pecou, que tentou o Senhor falou que essa geração não entrará no meu descanso. Mas a outra geração, a que não tentou o Senhor, cometeu pecados, mas não como a outra. A essa foi dada a oportunidade de entrar na terra. Agora nós vamos, tendo esse entendimento de que todos os elementos das festas
tem a ver, estão ligados com esse processo do êxodo, da saída do Egito, do deserto. Agora nós vamos poder entender um pouco melhor essa questão do açúcar. Por que eu digo isso? Porque se vocês lerem Levítico capítulo 23, versos 39 a 42, vocês vão ver lá o mandamento sobre a celebração de Sukkot. Então diz assim no verso 42: Vivam em Sukkot por 7 dias, todo o natural da terra de Israel viverá em uma sucá, em uma cabana, para que, geração após geração, vocês saibam que eu fiz o povo de Israel viver em Sukkot quando os tirei da terra do Egito. Então, primeiramente, o que é uma sucá? Sucá é exatamente isso que vocês estão vendo aqui. É uma cabana, é uma cabine, é uma construção pequena, simples, frágil, com elementos simples. Nós temos, normalmente, ela é feita de madeira, com ripas, com ramos. Mas nós deveríamos nos perguntar agora, e eu também me perguntei durante um certo tempo, e isso ficou mais presente nessa semana, esse questionamento. E se vocês olharem bem o versículo, diz assim: para que vocês saibam que eu fiz o povo de Israel viver em Sukkot, viver nesse tipo de habitação aqui, nesse tipo de cabana. E aí nós nos perguntamos, mas o povo de Israel realmente viveu nesse tipo de cabana aqui? Inicialmente eu pensei que sim. Provavelmente o povo de Israel deve ter vivido nesse tipo de cabana aqui, na época que eles estiveram no deserto. Só que investigando melhor a Torá, nós concluímos que não. Na verdade, o povo de Israel não viveu assim. Por que nós podemos saber isso? Como que nós podemos saber isso? Se nós lermos, por exemplo, Números 24, verso 5, que é justamente a oração que nós cantamos sempre quando adentramos a sinagoga. Quão agradáveis são tuas tendas, ó Jacó, teu tabernáculo Israel. Matovo ohalecha, Yaakov, mishkenotecha, Israel. A palavra aqui não é sucá. A palavra aqui é ohel. Ohel é tenda. Não é uma sucá, não é isso aqui. A palavra ohel não é isso aqui. Outra passagem, e tem outras, eu não vou ficar citando aqui todas pelo tempo, mas diz assim, Deuteronômio 16, 7. Uvishalta ve'achalta b'makom asher yivchar Adonai Elohecha bo ufanit baboker ve'alachta le'ohalecha. Então cozerás e comerás no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Depois pela manhã voltarás e irás às tuas tendas. Ohalecha, as tuas tendas, ohel. Então, como que nós podemos, parece que meio contraditório aqui, como é que nós podemos entender que Deus fez Israel habitar nesse tipo de construção, sendo que, na verdade, nós sabemos que eles habitavam em tendas, em ohel, não em sucá. Então, aqui nós temos a ajuda, para entendermos isso, da opinião do Rabbi Wesley e também do Dr. Rav David Frankel. Vamos ler de novo ali, então. Versículo 42 capítulo 23, verso 42 de Levítico. Vivam em Sukkot por 7 dias. Todo natural da terra de Israel viverá em uma sucá, para que geração após geração você saiba que eu fiz o povo de Israel viver em Sukkot, quando os tirei da terra do Egito. Então percebam que o Adonai fez o povo de Israel viver em Sukkot. Ele fez isso. E quando ele os tirou da terra do Egito. Então, quando que o povo de Israel foi tirado da terra do Egito? Na Páscoa, em 14 de Nissan. 15 de Nissan, aliás. E foi só nesse momento que o povo foi tirado do Egito. Não teve outro momento que o povo foi tirado do Egito. O povo só foi tirado do Egito uma única vez e num único dia. E agora vejam, se vocês analisarem para onde o povo de Israel vai. Após saírem de Ramsés, vão para Sukkot. Olha o nome do lugar para onde eles vão. Está escrito lá em Êxodo 12, verso 37. Vai a Subenei Israel me Ramsés Sukkotá. Sukkotá, porque esse A no final quer dizer para o Sukkot. A Sukkot. O povo de Israel viajou de Ramsés a Sukkot, cerca de 600 mil homens a pé, sem contar os filhos. Aí estimamos aí cerca de 2 a 3 milhões de pessoas.
ou até mais. Por que o nome do lugar onde eles foram era Sucot? Como que nós podemos entender isso? Se nós fizermos um exercício bíblico e verificar outras situações parecidas com essa, de nomes de lugares, nós vamos extrair o princípio da nomoderivação. Ou seja, alguns lugares eles recebiam o nome baseado naquilo que aconteceu de marcante ali. Por exemplo, quando Abraão ele faz um pacto com Abimeleque, e ele sela esse pacto disponibilizando 7 cordeiras, e aí aquelas 7 cordeiras é o sinal de que o poço que ele cavou ali, aliás, que aquele poço que estava ali, Abraão tinha cavado. Então, por causa disso, Abraão chamou aquele lugar de Beersheva, que significa o poço 7, por causa das 7 cordeiras. E até hoje existe uma cidade em Israel chamada Beersheva, devido a o que aconteceu ali. E Yaakov também fez a mesma coisa. E Isaac também fez coisas semelhantes. Porque, com certeza, naquela época, você cavar um poço era algo significativo, né? Porque é ali que você iria conseguir se estabelecer, devido à água que ia sair daquele poço. Sem aquela água, você não poderia começar ali o teu acampamento. Mas Jacó, veja que interessante, quando ele sai lá da casa de Isaac e vai em direção a Harã, ele para no caminho, à noite, né? Ele deita, tem um sonho, ele vê aquela escada dos anjos subindo e descendo, e aí depois que ele termina aquela visão, ele se dá conta de quão temível era aquele lugar, né? Um lugar ali onde a presença de Deus estava ali, que ali era a porta dos céus. Ele ficou com bastante temor, e aí ele denomina aquele lugar Beit El, a casa de Deus. Agora veja que interessante, um outro lugar que Yaakov também passou, e ele também deu um nome para aquele lugar. Gênesis 33, 17. Jacó parte para um lugar chamado Sucot. Olha só o lugar para onde ele foi, Sucot. Só que esse Sucot aqui não é o mesmo lugar que o povo de Israel esteve. Mas por que ele deu o nome ali de Sucot? Pois ali ele edificou para si uma casa e fez barracas. Fez esse tipo de construção aqui. Para os seus animais. Para o seu gado. Agora veja que interessante, nós aí devemos agradecer o autor do texto, porque inicialmente ele começa o versículo dizendo assim, Jacó parte para um lugar chamado Sucot. Mas aí no final ele explica o porquê o nome era Sucot. Mas ele poderia não ter escrito isso. E aí nós pensaríamos que havia um lugar lá que se chamava Sucot, por acidente. Mas não era por acidente. Aquele lugar lá se chamava Sucot, porque aconteceu algo interessante ali, algo de diferente, que aí ele chamou aquele lugar por aquele nome, Sucot. Então, tendo esse entendimento, e para explicar como que Deus fez que o povo de Israel habitasse em Sucot, nesse tipo de tenda, nesse tipo de cabana, sabendo que o povo de Israel, na verdade, não habitou na época que eles viveram no deserto em cabanas assim, eram tendas. Então nós só podemos presumir que de alguma forma o povo de Israel encontrou Sucot, encontrou essas tendas para acampar nesse lugar chamado Sucot. Então, isso traz algumas implicações. Traz a implicação de que o Eterno tira o povo de Israel do Egito e imediatamente, a primeira coisa que eles fazem ao sair do Egito é descansar nessas tendas, nessas cabanas. Isso aqui, na verdade, não é uma tenda, né? É uma cabana. É uma sucá. Eles descansaram nessa Sucot. E aqui nós podemos fazer algumas hipóteses, né? Pode ser que Deus tenha miraculosamente, através de um milagre, tenha deixado pronto um acampamento lá, cheio de Sucot,
para que o povo de Israel pudesse apenas chegar e descansar. Ou então, Deus pode ter colocado muitos elementos, né, muitas árvores, muitos ramos, para que o povo construísse a Sucot. Da mesma forma, aí aqui nós podemos fazer um pequeno paralelo com a história de Jonas, que ele também acampa, né, depois que ele sai de Nínive, ele acampa fora da cidade e para se proteger do sol ele arma uma tenda. Mas o Eterno faz nascer, através de um milagre, uma aboboreira, né? A palavra em hebraico para isto é kikayon, uma kikayon. Então, agora veja que interessante para fechar o que diz em Isaías 41, verso 19. Encherei o deserto com cedros, acácias, murtas e oliveiras. Em Aravá plantarei ciprestes com olmos e lárices. Então o povo verá e saberá, observará em conjunto e entenderá que as mãos de Adonai fizeram isso, que o Santo de Israel o criou. Então Sucoto ficou para o final. Aliás, vejam que como Isaías ele coloca alguns elementos dentro dessa promessa aqui que Adonai encherá o deserto com cedros, acácias, com alguns elementos que estão presentes em Sucot, como por exemplo a mirta e Aravá, o Hadaz, né, e o Aravá. Na verdade, Aravá ali era um nome de um lugar, né, mas tem o nome desse elemento que é utilizado em Sucot. Então, provavelmente, o povo de Israel habitou em Sucot logo que eles saíram do Egito, até antes mesmo deles atravessarem o Mar Vermelho, para eles terem um descanso na primeira noite ali que eles saem do Egito e para descansar. O Eterno mostrando que ele está com eles, está amparando e deu um presente para eles, mostrando um cuidado paternal. Tem mais um último detalhe também que é bastante curioso, que, se vocês lembrarem, Deus instituiu que o povo de Israel guardasse uma porção do maná para que ficasse de registro para as gerações futuras. Isso está lá em Êxodo 16, 32. Então diz assim: E disse Moisés: Isto é o que o Senhor ordenou, dele enchereis um gomer, o qual se guardará para as vossas gerações, para que elas vejam o pão que vos dei a comer no deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Porque iria acabar o maná. O maná ele só durou até a época que o povo realmente precisava. Depois que o povo entrou na terra e começou a ter a colheita, os produtos da terra para se alimentarem, eles não precisavam mais do maná. Então Deus fez cessar o maná. Mas foi ordenado que se separasse uma porção para mostrar para as outras gerações aquilo que Deus tinha feito antes. E no verso 42 do versículo 23, ele tem essa mesma estrutura. Viva em Sucoto por 7 dias, todo natural da terra de Israel viverá em Sucá, para que geração após geração vocês saibam que eu fiz o povo de Israel viver em Sucoto quando os tirei da terra do Egito. Então, a segunda parte do versículo ela tem exatamente a mesma lógica, a mesma estrutura que é a primeira parte, que o Êxodo 16, 32. Então, a Sucá, ela é para nós didática. Ela nos ensina para que nós possamos lembrar dos feitos do Eterno naqueles tempos, naqueles dias da antiguidade. E todos os elementos das festas têm esse propósito, de lembrar aquilo que o Senhor fez, o que aconteceu. Porque apenas nós ouvirmos e lermos, fica obscuro. Mas quando nós nos aproximamos, interagindo com esses elementos, e aqui nós não estamos fazendo nenhuma apologia a idolatrar ou a venerar elementos, símbolos, mas quando nós interagimos com eles e nos aproximamos, fazendo aqui um lulav, acendendo as velas do Shabat para lembrar da luz, fazendo uma sucá, comendo um pão ázimo, nós temos algo palpável, nós temos algo que nós podemos ver com os olhos, pegar com as mãos. E aí aquilo faz sentido muito maior. Então, é para isso que servem esses símbolos. Para que a gente lembre e aprenda os princípios do Eterno. E para que a gente possa passar de geração a geração essas coisas. E para que a gente possa lembrar do que é o Eterno, do que Ele fez.
e também de todas as implicações de tudo isso para o final dos tempos, para o plano final do eterno, com o povo de Israel e com a humanidade. Então, é isso. É um Hag Sukkot Sameach a todos. E aí teremos mais alguns dias aí de festa de Sukkot. Amanhã teremos uma ministração também envolvendo a temática de Sukkot. Então, estejam conectados e Shalom, Shabbat Shalom.